César Yukio. Falei certo seu nome? Falou, claro. Não, ele é muito educado. Como que fala o seu nome? Yukio. Yukio. Pronto. Fazia tempo que você não vinha, estamos com saudades. Também tô morrendo de saudades do pessoal de casa, de você, de todo mundo aqui da equipe. Todo mundo gosta muito de você e ele montou uma... Ele é um artista, gente. A mesa que ele montou, olha, aquele... É um bolo, é um doce, o que que é? Essa é uma cheesecake japonesa. Olha então, que ela coisa. é uma cheesecake super levinha, bem fofinha. Aham. O que mais que temos aí à mesa, César? Tem um pão de mel crocante. Qual que é? O que tem verdinho ou... Não, esse primeiro aqui. É um pão de mel. É um pão de mel. Vou pegar. Esse aqui? É. Olha, gente, olha que coisa. É um artista. Olha aqui, é um pão de mel crocante. Aí pega os outros pra gente mostrar. Fazendo um favor, César. Isso. O que são esses? Isso aqui é o chukrin, né, que é como se fosse uma bomba, né, japonesa. Tem uma casquinha crocante de amêndoas por cima. Eu fiz de chocolate e matcha, que é o chá verde japonês. Que gostoso. A gente que não tem o hábito de comer, por exemplo, o matcha ou mesmo... Quando a gente come é muito diferente, né? Quando a gente coloca na boca, porque é muito gostoso, combina, a gente só não tem o hábito, né? Exatamente, que é muito o que a confeitaria japonesa preza, né? Ela busca pegar aí o melhor de cada sabor sem deixar muito doce. E esse pudim tá maravilhoso. Não vai leite condensado, César? Não vai leite condensado, você faz ele de uma forma super rápida. Aham. Né? Ele é muito menos doce, o que dá o dulçor nele é basicamente a calda de caramelo. E é japonês ou você que... É japonês. É japonês? No Japão eles têm dois tipos de pudins, né? O yaki pudding, tudo que tem yaki, né? Como yakisoba, yakitori, ele é assado, então não é nada cru. Né? Então esse é o yaki pudding, que ele é assado, como se fosse o pudim normal. E daí também tem o pudding, que eu até trouxe aqui uma versão também para você, para mostrar, que ele é feito com gelatina. Esse aqui? Isso, isso. Ah, eu falei purim, não é purim. Olha aqui, eu não quero mexer muito, mas olha a consistência dele. Ele fica mais durinho. Se você ficar com a gente até o final, depois você experimenta para o pessoal ver a diferença da textura dos dois. Pode ficar fora da geladeira? Pode ficar. Ah, então tá bom. Eu já vou dar os ingredientes então para ele ensinar a gente a fazer, porque tá tão lindo assim, é uma beleza estética, é uma estética muito bonita e a gente quer fazer igualzinho em casa. Vai ficar, né? Com certeza. Pronto, vamos aprender a fazer este pudim maravilhoso. É uma receita japonesa legítima e não vai leite condensado, o que ajuda muito em muitos aspectos. A calda, que o César falou que é o segredo, feito com 200 gramas de açúcar refinado e 100 ml de água. O pudim, feito com 390 ml de leite, 300 gramas de creme de leite fresco, 15 ml de extrato de baunilha, 4 ovos, tipo extra, 3 gemas, e 125 gramas de açúcar refinado. Engraçado que o tamanho do ovo me chamou a atenção mesmo. É ovo pesado, né? Não pode ser aquele ovinho lá, mequetrefe. É legal porque na verdade é o ovo aqui que ele que vai dar a consistência, né? Como não tem o leite condensado, eu preciso aí da clara do ovo para conseguir dar estrutura para o meu pudim. Perfeito. Bom, aqui então, Regina, ó, eu já na verdade já adiantei um pouquinho porque demora, né? Então aqui eu peguei o açúcar da calda com metade da água, né? E levei aqui então no fogo baixinho, cozinhando até ele ficar assim com uma cor bem bonita aqui de caramelo. Foguinho baixinho, deixa ele quietinho aí. Deixa ele aí, não pode mexer, Sim. senão a calda açucara, até ele ficar aí na cor bem bonita. Tá. Chegou nessa cor, eu vou acrescentar a outra metade da água. Tá, cuidado aqui com esse vapor porque ele queima. Tá, depois que eu peguei, misturei a metade da água, então tiro do fogo e eu já posso então passar na minha calda. Eu lembro quando minha avó fazia pudim, né, ela pegava a própria forma, colocava ali na boca do fogão para poder caramelar. Só que dessa forma, toda vez que eu for fazer um pudim, eu tenho que fazer a calda do zero. Colocando esse pouquinho de água depois, eu até trouxe aqui uma calda já pronta, ó. Eu consigo então aqui uma calda com uma textura de mel. Tá? E eu posso usar essa calda inclusive para servir junto com salada de fruta, para comer com panqueca. E eu sempre tenho essa calda de caramelo já pronta para quando eu quiser fazer qualquer outra preparação.
E você faz com essa técnica. Isso, O açúcar, metade da água. Metade da água e depois que ferveu, a outra metade da água tira do fogo. Tá, foguinho baixo, não vai mexer, não vai nada. Tá. Exatamente. Tira do fogo. E quanto tempo dura? Ah, bastante, hein? Esse aqui, que eu já deixei foi 1 mês em geladeira Perfeito. e tava bom. Joia, César. Bom, tenho já aqui então uma forma, tá? E já vou então colocar Caramelo. a calda aqui de caramelo. Mas tá bonita, hein? Passar um pouquinho aqui em toda a lateral para ajudar. Tá, se a calda estiver mais grossinha, aquece um pouquinho no micro-ondas, 30 segundos, já fica mais molinha, é mais fácil de poder trabalhar aqui. Perfeito. Quer que eu tire? Me dê que eu tiro. Eu vou colocar aqui no cantinho. Tá bom. E agora então fazer o creme do pudim, que não é Complicado. complicado. Na verdade é mais fácil até do que muita gente imagina. Tá? Eu vou levar para ferver então aqui o leite e o creme de leite. Tá. Aqui eu estou usando o creme de leite fresco porque ele tem mais gordura. Né? Mas se não encontrar, se não tiver, pode usar também creme de lata ou de caixinha, não tem problema. Vai dar certo. Vai dar certo da mesma forma. Joia. Tá? E em sua homenagem, ao invés da fava de baunilha, eu quis, do extrato de baunilha, eu quis fazer com a fava da baunilha. Muito obrigada. Tá? Mas, gente, pode fazer com extrato de baunilha, pode fazer com essência, pasta de baunilha, ou então não colocar baunilha. Pode colocar raspa de limão, raspa de laranja, tá. café solúvel, canela em pó e saborizar o pudim do que você quiser, porque a base é a mesma. Tá ficando fácil, dá pra fazer hoje, hein? Pode usar o creme de leite normal. Pode. Não precisa da fava. Para quem não conhece, gente, a baunilha, tá? Essa fava aqui, que ela na verdade é o pistilo, né, de uma orquídea, que depois quando ela fica seca, é ela que dá aí todo o sabor da baunilha. Eu não sabia que era pistilo de orquídea. É, por isso que ela é tão cara, porque cada flor só dá uma baunilha por ano. Ah, César. Né? E para usar ela aqui, eu vou cortar aqui no meio, né? E então raspar aqui com uma faquinha, porque tem todas as sementinhas da baunilha aqui. Ó, Pera, deixa a câmera chegar aí. Ah, Tá então vendo? usa a sementinha. uso a sementinha e eu coloco a fava junto, Tá, tá? Porque a Vai fava tudo. aqui, ela vai entrar como se fosse um pau de canela. perfeito. Que O legal. pessoal fala que a baunilha é cara, mas não é tão cara assim. Hora que a gente entende. Quanto custa? Quanto está, mais ou menos? Varia aí, dependendo do tamanho, entre 15 a 30 reais cada fava. Tá. Tá? A gente usa ela aqui uma vez, porém, tem um truque que eu aprendi quando eu estava na França. O pessoal pega a fava depois que usou para fazer o creme, né, lava bem, leva para o forno para secar. Depois que ela secou, bate num processador com um pouquinho de açúcar, você já tem um açúcar de baunilha que pode usar para as preparações e já dá aí o sabor da baunilha também. Já valeu o investimento, não é? Com certeza. E é outro sabor, né? Ah, Porque não tem dúvida. Enquanto ali tá fervendo, vou pegar aqui num bowl, vou misturar então aqui os ovos, tá, com as gemas e o açúcar. Não precisa de geladeira, de batedeira, nada, né? Não precisa. Pronto. Fouet. Vou pegar aqui um fouet. Dá pra você levar, meu querido? Tá, pode ser aqui, gente, Que legal. fouet, pode ser espátula. Tá, eu lembro que tinha aquele mito, né, que se você mexesse muito o pudim, ou se batesse no liquidificador, o pudim ia sair com um furinho. É. Tá? Sinto informar que é mentira. Tá? O que causa os furinhos no pudim é você cozinhar tempo demais os ovos e é então por isso que formam os furinhos. Então, Tá. se cozinhou muito, faz o furinho. Se cozinhou o tempo, O tempo correto não Não. fica com furinho. então você prefere pudim sem furinho. Eu gosto com furinho. Eu gosto porque dentro do furinho entra mais calda dentro. Então aí ele fica mais docinho. Ah, tá. Você sabe que eu não me importo? Com furinho ou sem furinho? É uma coisa que não me chama atenção. Bom, eu gosto de pudim de tudo quanto é jeito, Eu gosto né? de pudim Então, também. E acho que vai bem a qualquer hora. Exatamente. Bom, aqui, gente, ó, já tá fervendo, tá?
Vou aqui já desligar aqui o fogo. E agora, então, a gente chama de temperar, né? Ou seja, pegar o líquido quente aqui, ó, a gente vai jogando aos poucos na mistura de ovos. Com isso, os ovos vão aquecendo pouco a pouco e não tem risco, né, do meu pudim talhar, né, nem de cozinhar os ovos aqui. Misturei, minha massa do pudim já está pronta. É só isso? É só isso. Nossa, César. Tá. E já vou colocar aqui na forma. Deixa eu mostrar. É Claro. assim mesmo que você gosta? Ó, a calda ficou só no fundo. Exatamente, a calda ela fica mais no fundo. Tá maravilhosa essa calda. Tá. E aí tem aquele problema, eu lembro quando uma vez eu fui fazer um pudim, eu joguei o creme do pudim aqui em cima da calda, ficou um buraco, ficou uma parte ali feia do pudim. Eu uso a parte do meio aqui da forma para a gente conseguir despejar aqui o nosso creme, ó. Porque aqui, ó, ele vai indo então aos pouquinhos. Tá vendo? Cai por igual. Ele vai caindo por igual aqui. E eu tô vendo as sementinhas, mas você vai assar com a fava também? Não, a fava eu já tirei, tá lá na panela. Você já tirou? Eu não vi. Perdão. Pronto. Só as sementinhas. Bom, e aqui, levar então para assar em banho-maria. Você coloca papel alumínio por cima ou não? Se for no forno elétrico, não precisa. Tá. Tá? Se for no forno a gás, Precisa. aí é legal para ele ficar com o fundo mais clarinho. Tá certo. Tá, então tem aqui, ó, um pouquinho de água quente. Né? Pegar aqui e levar então para assar. Tá? A temperatura do forno que é o grande segredo do pudim. Tá? O ideal do pudim é ele assar numa temperatura o mais baixo possível, por isso que então ele já vai aqui no banho-maria, né? E mesmo que demore um pouquinho mais tempo, é o segredo de conseguir aquele pudim bem lisinho, bem cremoso. Tá? Então, se for fazer num forno elétrico, tá? Que a gente consegue controlar a temperatura, 140 graus, vai ficar por mais ou menos 1h30 a 2 horas. Tá. Tá? Forno a gás de casa, que eu não consigo uma temperatura tão baixa, eu vou colocar na temperatura mínima do forno. E aí, então, cobrindo com papel alumínio, eu já protejo o pudim, já cria mais vapor aqui dentro e eu consigo também controlar a temperatura e ter um pudim perfeito. Ele vai ficar assando por mais ou menos 1h, 1h10. Então, é um cozimento lento. Lento. Quanto mais lento for pro pudim, mais cremoso ele fica no final. Tá. Se for um cozimento muito rápido, eu lembro que quando eu aprendi a fazer pudim era naquelas panelas de banho-maria, que ficava na boca do fogão. Quanto mais rápido for, mais duro fica o pudim. E aí perde um pouco a graça, né? Porque a consistência do pudim é o que define o pudim, né? Exatamente, ele tem que ser então bem macio. Sim. Né? E outro segredo também é nunca pode desenformar o pudim quente. Tá? É um desastre. Deu o tempo, eu até deixo ele aqui na água para ele ir resfriando aí aos pouquinhos, ele termina de assar, então levo para gelar. Eu desenformo ele gelado. Tá. E quanto tempo de geladeira mais ou menos, César, você acha ideal? É legal deixar pelo menos umas 4 horas, Tá. Ideal aí de um dia para o outro, umas 8 horas. Tá. Então desenforma ele geladinho já, por inteiro, sem susto. Sem susto. Inclusive, eu vou até tirar aqui rapidinho, porque eu já trouxe um pudim assado também. Você vai desenformar? Vou desenformar. Aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá. O pudim aqui assado. Como eu tenho a calda de caramelo aqui embaixo, eu vou usar esse aqui, Rê, por favor. Tá. Só para aquecer aqui um pouquinho, esse caramelo que fica embaixo, que vai facilitar na hora que vai derreter. Mas você resolveu muito a nossa vida, porque todas as vezes que a gente tem essa situação, porque aqui a gente não tem a chama. Então a gente fala, aqui não tem a chama, não dá para aquecer. Pronto, coloca numa água quentinha. Uma água morninha aqui, ó. É só para conseguir derreter aqui o caramelo. E já aqui derreteu, ó. Já derreteu. Ai, Vitor, resolvemos nossa vida. Água quente. Tá, e aqui Pronto. a gente já vê ó, como ele já tá soltinho aqui. Bom, vou pegar agora então aqui um prato. Vou virar. Será que vai dar certo? Vai. Opa, já A ouvi um calda barulhinho veio. aqui. Ai, Olha que aí o pudim. lindo.
Nossa, olha as sementinhas. Coisa linda, o efeito das sementinhas. Tá, e mesmo para quem está em casa, quem não quer usar fava de baunilha, é muito caro, em lojas de confeitaria você encontra pasta de baunilha, que é o que o pessoal usa para fazer o sorvete. E nessa pasta, ela vem com as sementinhas também. E o custo fica quase igual ali da essência, vale bastante a pena. Vale mesmo. Pedi para você cortar um pedaço pra gente ver como é que tá. Claro. Coisa linda, hein? Impecável, não? O Regina gosta de pudim, cortar um pedacinho maior, então. À vontade, meu querido. Nossa, olha que lindo. Olha na TV, César. Nossa. Não é? Olha, vamos virar. O pessoal de casa pode parar de babar na tela. Exatamente. E pode fazer, porque ele deu todas as substituições possíveis. Mas a sementinha aqui em cima realmente dá um toque, né? Olha. Muito bonito. Parece um espelho, né? Eita, César, arrasou, arrasou. Depois vamos à mesa, tem muita coisinha pra gente degustar. Aquilo ali a fruta ou é um doce? Aquele ali é uma fruta que a gente está na época agora de yuzu, que é um cítrico japonês que eu gosto muito. Você trouxe uma vez aqui? Trouxe um doce, só que agora tá na safra de yuzu. Então eu quis trazer a fruta para mostrar para você e ele fica muito legal para saborizar o pudim. Vamos pegar? Claro, compro aqui, né? Isso, em mercados japoneses mercado agora japonês. encontra, mas é só agora nessa época agora, assim, de hoje até o final do mês que a gente consegue encontrar. Posso pegar um para ver? Claro. A textura do... Nossa, que levezinho. Textura de um limão, de uma laranja. É um cítrico, né? É um cítrico, o aroma dele lembra aí um limão siciliano com tangerina. Exatamente. Né? A melhor definição que eu daria seria uma brisa fresca numa tarde ensolarada de verão. Ó, e é isso mesmo. Pode abrir um pra gente ver como que é Claro. dentro? Vou pegar um prato, né? Ou você abre aí mesmo? Cabe aí? Cabe. É uma brisa fresca numa tarde ensolarada de verão. Ele tem bastante semente. E ele, além de ácido, ele é um pouquinho amargo também. Aí, eu quero ver o gosto. Ai, tem bastante semente. Ai, é muito gostoso. Então ele fica bem refrescante e ele era muito raro até uns anos atrás. E agora tem várias pessoas plantando aqui no Brasil, então está começando a popularizar muito mais. Como que é a árvore dele? É como se fosse um limoeiro, porque as primeiras mudas que vieram foram enxertadas em limoeiros. Ah, tá. Eita. Nossa, eu achei uma delícia. Porque parece limão com tangerina mesmo. Limão com tangerina. Dá para fazer a mistura em casa, se você quer experimentar aí, né, pegar aí um pouquinho de limão e tangerina, misturar um pouquinho dos dois para experimentar. E você usa para fazer doce? A gente usa ele, a raspa dele, dá para fazer brigadeiro, pudim, cremes para bolo, o que quiser. Usa também para fazer suco? Para fazer suco, usa também até para cosméticos. Yuzu? Yuzu. E qual o preço, você sabe, mais ou menos? Olha, que eu vi, estava na faixa de uns R$40 o quilo. Tá? Não é uma fruta barata. Não é. Mas o legal é que a gente consegue aproveitar tudo. Usa a raspa do yuzu para saborizar, usa o suco para fazer uma limonada ou saborizar um creme. E a casca, depois a gente pega, corta ela e dá para fazer um doce, uma geleia com a casca. Então você usa a fruta inteira. Inteirinha, só não usa o bagaço. Até o bagaço vai na geleia, só não usa a semente. Só não usa semente. Você já plantou? Plantei, mas tá ainda desse né? tamanho. Tem que cultivar. É uma aula, né? É uma aula em todos os sentidos. Nos encontramos à mesa, pode ser? Pode, claro. Pronto. E muito obrigada, viu? Obrigado muito você, obrigada. Regina. Obrigado, pessoal aí de casa. Quero ver vocês fazendo aí o pudim. Marcando aqui o Gazeta Mulheres, me marcando também. Isso. E marcando também, me diga se você já conhecia o yuzu, se você já conhecia essa pasta de baunilha, porque sempre que você traz, você dá uma aula pra gente, né? Muito obrigada. Obrigado você. É a nossa Zoma. Nossa, olha esse bolo. É uma cheesecake, né? É uma Vamos cheesecake. virar? Eu estou... Não, esse tá recido. César... É a palavra. Quer que eu te ajude? lá, olha lá, ó. Pronto. Não, o César é uma coisa Eu impressionante. já vi. É um bolo. Não, é uma cheesecake. Olha essa lateral. Tudo, isso daqui sabe o que é? Não. Pão de mel crocante. Olha que lindo.
Olha a textura Tudo no capricho. Olha a textura do pudim. E como ficou bonito esse pudim, gente. Tá, meu bem. Como definir esse sabor? Delicado. Delicado. É delicado. Delicado. Delicado, não tem outra palavra. Delicado. E não precisa do leite condensado para fazer. Eu já começo a achar que o pudim que tem leite condensado fica pesado. É muito leve. Não tem leite condensado. E que gostoso. E o dulçor, na medida. Ó, já vou te falar, viu? Se você aí na sua casa se animar, já vai se preparando porque não vai sobrar. Você vai comendo e não vai sentindo. Extremamente fino e saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. César do céu. Que a gente vai provar muitas coisas aqui, mas o pudim você precisa fazer na sua casa, de verdade. Eu vou dar o Instagram da Confeitaria do César. É Hanami Confeitaria. H-A-N-A-M-I. Hanami que fala? Isso. Como é que fala? Hanami. Hanami Confeitaria. Telefone da Hanami Confeitaria, 2675-9300. E tem também o celular que é o 93082-2782.